Olá! A arte urbana, também entendida como arte democrática, tem ganhado muito espaço. Inclusive em Uberaba, vários prédios, vários cenários. Tem aí o colorido, que nós vamos entender a diferença dessa arte. Como que ela se manifesta? É o grafite ou a pichação? E qual é a diferença entre essas duas manifestações? Eu estou aqui com Guilherme Rosa, que é arquiteto, artista plástico e grafiteiro, e vai explicar tudo pra gente. Seja muito bem-vindo, viu, Guilherme? Obrigado. Então, eu já quero que você já conceitua para nós. Tá. Qual é a diferença entre a pichação e o grafite? Então, Evacira, acho que a principal diferença, né, entre o grafite e a pichação é visual, né? É a questão que o grafite geralmente ele é mais entendido como desenhos, né? E assim, é uma explicação um pouco complexa, mas o lado visual eu acho que é bem direto, né? O picho geralmente são letras, né? E o grafite geralmente são desenhos, né? Que a gente entende como desenho. E aí dentro do grafite e do muralismo também, né? Que são duas vertentes da arte urbana, a gente tem diversos tipos de estilos diferentes, né? Que é o nosso caso aqui, né? E Que você tem uma parceria, né? Isso. Você trabalha, vocês são uma dupla. assim, a gente tem nosso trabalho individual e geralmente assim uma vez por ano a gente se reúne para fazer um trabalho em conjunto, né? Então o meu trabalho é mais voltado para o realismo, né? Uma representação mais fiel assim da referência, né? E o do Lucas, né, Cassarotti, é mais voltado, é um estilo mais estilizado, né, mais colorido, etc. Então, isso aí traz uma composição Isso. importante para o grafite? Eu considero assim uma composição que fica interessante justamente pela junção de dois estilos tão diferentes, né? E a gente conseguir unir os dois e fazer que faça sentido. E é interessante também porque eu venho mais do grafite com spray e o Lucas mais do muralismo com pincel. Então é uma arte urbana, né, que une o grafite e o muralismo, né? Que o muralismo é mais feito com pincel. Guilherme, qual que é o objetivo de vocês colorirem os muros da cidade? Então, acho que assim, o principal objetivo da gente ter começado, né, a entrar nisso é essa coisa de gostar de ver a arte na cidade, né, para todos, porque assim, a gente não tem muita galeria de arte próxima, então eu acho que a arte na rua, né, ela fica muito acessível a todo tipo de público, né? Uma pessoa que nunca foi numa galeria em São Paulo ou em alguma capital, ela consegue apreciar uma arte, né, sem precisar sair daqui, né? Então eu acho que assim a essência do desejo é esse, sabe? E traz um impacto? Você consegue imaginar o que as pessoas pensam ao passar por aquele local? Sim, a gente teve vários retornos assim de pedestres, né, que passaram e conversam e elogiam e incentivam, e alguns até falaram que se sentiram identificados, né, com a figura ali dos caipiras, né, uns homens assim interioranos e tal. A gente percebe a identificação assim da população. Os caipiras, eles estão num mural que fica na Avenida Neném Sabino. Isso. Lá, quanto tempo vocês fizeram aquele trabalho? Em quantos dias? Foi uma semana aproximadamente. Você falou dos caipiras, você queria mostrar o quê? Alguma coisa do regionalismo? Então, nós quisemos trazer dois caipiras, né, conversando assim próximos, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, né, da cidade e tal, o pessoal mais antigo e tal, ia se identificar, né, com isso. Acho que é importante a gente ter esse cuidado de tentar representar no mural, na cidade onde a gente está, algo que faça sentido para a população, né? Eu acho que foi isso. Então a gente se reuniu, né, e pensou o que a gente poderia trazer que vai fazer sentido aqui, por ser um mural tão grande, né? Tem que dialogar com a população e não só satisfazer a nós, né, como artistas. Então a gente teve essa ideia de trazer dois senhores assim, né, caipiras. Como que vocês definem o espaço? O muro
Exato. Então, aí nesse caso, e no caso do prédio, da Fidelis, foi através do coletivo, né, de buscar parcerias e buscar autorização, né, para a pintura do mural. E a gente tem também aquela coisa, a gente quer fazer isso, então a gente vai buscar um muro que caiba isso, né? Se a gente fosse fazer algo menor, poderia ser um muro menor. Então, geralmente é assim. E também a localização, né? A gente viu ali uma localização interessante, por ser bastante visível, né? Tem vários pontos de visão ali, então uma junção disso. Essa arte do grafite, ela tem popularizado muito no mundo inteiro, mas ela não é nova, né? Não, ela assim, na verdade, né? A gente fala que a arte no meio urbano, ela começou inclusive na época primitiva, né? Que a gente já tinha escritas nas paredes. E isso já é considerado por alguns estudiosos como um muralismo, né? Mas o grafite, como a gente vê hoje, ele começou ali em Nova York, né? O grafite mesmo, e o muralismo começou ali no período ali do muralismo mexicano e tal, essa coisa mais contemporânea. Só que ela realmente tem dado houve uma explosão, né? E hoje eu acho que a gente tem muita gente fazendo assim em vários lugares assim do Brasil. Você acha que ainda confunde na cabeça das pessoas o que é grafite, o que é pichação? Ainda tem um preconceito quando vocês estão ali trabalhando? Assim, eu particularmente nunca passei por isso, mas eu acho que ainda existe sim, né? Mas eu acho que hoje em dia é bem menor do que era antigamente, né? Eu acho que as pessoas conseguem diferenciar melhor hoje em dia as duas coisas. Tem muitas técnicas para fazer o grafite? Sim, né? O grafite mesmo, geralmente ele é feito com spray, né? Mas isso não é regra, né? A gente tem algumas nomenclaturas e tal, mas vai muito de ponto de vista, né? E o muralismo, geralmente é com pincel. Então eu prefiro chamar assim de arte urbana, porque engloba todos os tipos de técnicas, sabe? Tem o stencil também, né? Que é uma arte urbana, tem a colagem. Então acho que a arte urbana é muito bonita por isso. E essa coisa de juntar, né, dois artistas que pintam com técnicas diferentes, que é a nossa ideia, sabe? E você vem aí como artista plástico, né? Você vem das artes plásticas. Na verdade, eu vim do grafite e do grafite eu fui para foi esse caminho então. E como eu cursei arquitetura, né? Me formei há 2 anos, ali eu tive também um contato maior com essa coisa da arte plástica, né? Com a história da arte e tal. E aí, eu acho que juntou já o meu interesse pela arte com o grafite e a vontade, né, de experimentar novos materiais, e isso me levou para pintura a óleo, né? Acho que é isso. E hoje você ensina artes plásticas? Hoje a gente está ensinando, né? Temos alguns alunos, né, que são amigos também, que viram essa possibilidade, até me incentivaram, e hoje continuo com eles. Então você mantém as duas artes, né? E alguma você se identifica mais? Eu acho que assim, quando eu estou num período mais dentro de casa, só na pintura de tela, eu sinto falta do mural. E vice-versa, quando eu estou mais pintando mural, eu sinto falta da tela. Então acho que tem que ter Vai os equilibrando. dois. Eu gosto dos dois, assim. Nós temos grafiteiros ou muralistas famosos, né? Um é o Cobra. Sim. Fala pra gente um pouquinho dele. Então, o Cobra é um assim, a gente tem alguns que a gente pode chamar de superestrelas, né? Assim, o Cobra é um deles, né? Os Gêmeos também, eu acho que são os 2 brasileiros assim mais estourados assim no cenário mundial. E assim, o que se assemelha do meu trabalho com o do Cobra, eu acho que seria a coisa do realismo, né? Que ele também trabalha com realismo, só que de uma maneira diferente, né? Ele tem uma obra em São Paulo que ela tem vários quilômetros. É no Rio. No Rio. Tem uma do Rio que eu acho que é a maior, não sei se ainda é, mas era a maior do mundo, né? Que foi a de etnias, né? Que ele pintou algumas etnias diferentes. E os Gêmeos, que trabalho que eles têm feito? Os Gêmeos, eles... Até vou lembrando aqui, ó. E os Gêmeos são Gustavo e Otávio Pandolfo, né? Isso. Eles são de onde?
eles são de São Paulo, né? São gêmeos mesmo, e eles são assim da velha guarda mesmo assim do grafite, né? E que são algo assim que eu admiro também, é que eles também extrapolaram essa coisa da superfície, né? Eles também entraram em museus, galerias, fazem arte plástica também, instalações, né? Esculturas, que é o que eu acho que inevitavelmente vai acontecer, né? Essa coisa de multi-atividades, né? Assim, do artista, de explorar vários tipos de cenários e tal. Mas... E em Uberaba, como é que é a aceitação? Vocês têm outros projetos aí já para desenvolver? Então, eu acho que assim, a aceitação a população gosta muito, né? Sempre que vê um mural, sempre que vê a gente pintando. E assim, a nossa intenção é trazer cada vez mais, né? Arte urbana para a cidade. E assim, a gente tem também nosso trabalho individual, então a gente não consegue estar sempre parando para fazer esse tipo de ação, que geralmente esse tipo de ação a gente faz de maneira independente, né? Temos os patrocínios e tal, mas é muito assim da nossa vontade mesmo. Então eu acho que quanto mais a gente tiver apoio, né, nesse sentido, a gente vai conseguir trazer isso mais, envolver outros artistas também, né? A gente quer trazer outras pessoas, incentivar outros artistas da cidade a também participarem, né? Para ter vários tipos de identidade aí pela cidade. Mulheres também, a gente tem muito essa vontade. E tem muitas pessoas em Uberaba que praticam arte urbana? Arte urbana mesmo, não, né? Não tem tantos, mas eu acho que assim, a gente trazendo, né, assim, a gente lá pintando esse mural da Ana Sabino, foram amigos para lá, foram alguns artistas que pintam tela, que queriam ver, então acho que esse tipo de contato ali, né, vai criando uma aproximação para de repente surgirem outros, né? Guilherme, por que tem que ser uma grande extensão? Por exemplo, pega aí uma lateral de um prédio, um muro imenso. Então, eu acho que assim, eu acho que cada artista vai ter um motivo para isso. Por exemplo, o Lucas, ele sempre teve essa vontade de pintar prédios, murais em grande escala, né? Prédios gigantes e tal. Eu também, mas a minha motivação é essa coisa da comunicação ampla, né? Que a gente consegue com um mural muito grande. Por exemplo, aquele mural da Fidelis Reis que ele pintou, ele é visto de vários pontos da cidade, né? Então acho que essa coisa de conseguir se comunicar com a cidade de uma maneira tão ampla, né? Eu acho que é a minha motivação. E eu entendo esses personagens, né, que a gente pinta como tipo gigantes, assim, né? Tipo um caipira gigante. Eu acho bonito isso, sabe? De ver um desenho grande, né? Eu acho interessante isso. O que o Lucas retratou nesse da Fidelis Reis, nesse prédio? Ele poderia falar melhor sobre, né, sobre isso, mas eu entendo que, assim, ele já tem um estilo, a identidade dele, né, de paleta de cores e ele pinta muito mulheres também. Então, acho que ele trouxe um pouquinho de cada pedaço da história dele, né, assim, dos elementos visuais que ele costuma trabalhar, das plantas, né, natureza. Ele trouxe um galo também, acho que representando essa coisa também, né, do interior. Acho que foi isso. Você diz que gosta dos tons pastéis. Uhum. Esses tons também predominam na sua arte, dos quadros, na arte plástica? Sim, eu assim, às vezes tento fugir, mas eu gosto muito assim, de cores mais pastéis, né? Eu acho que me remete à natureza, sabe? Tipo, uns verdes mais pastéis, um bege, um marronzinho e tal, me remete à natureza, né, que é algo que eu gosto e eu me identifico, né, e o preto e branco também, né, eu já tive uma fase de gostar muito, assim, de preto e branco e isso se reflete, né, nas telas, nos murais, quase sempre, assim, uma pintura minha vai ter um azul ali que eu sempre utilizo, um azul mais clarinho que eu sempre trago ele, isso, né, sempre tem uma marca assim.
Você falou aí das referências, né? Aqui dos brasileiros. E nos seus estudos e pesquisas, você tem outros, mesmo fora do país, que você gosta? De artistas que admiro? Sim, com certeza. Tem vários brasileiros aí que eu poderia citar, assim, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mulheres também, assim, fantásticas, e de fora também. Mas, assim, por incrível que pareça, minhas referências são mais brasileiros mesmo, sabe? Com exceção dos artistas mais antigos, né? Assim, das artes plásticas mesmo, que a gente tem várias referências fora. Mas eu me inspiro muito, assim, de Cavalcante, né? Portinari, os artistas do modernismo, os artistas da arte contemporânea urbana. Hoje, assim, a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil que serve muito de referência, assim, para explorar hoje em dia. E os artistas do muralismo têm crescido muito? Você vê esses movimentos por aí afora? Sim, com certeza. A gente tem a Espanha, assim, como ali na Europa, né? Espanha, principalmente, como acho que o polo disso hoje, né? Do muralismo. Mas a gente já teve no México, né? Ali no século, comecinho do século passado, né? Final do século retrasado. E eu acho que essa coisa do muralismo, né? Ela se confunde um pouco com o grafite, né? Mas no fundo são a mesma coisa, né? A intenção é trazer arte para a cidade, para o meio urbano, e eu acho que tem crescido muito, sim, e a gente fica feliz com isso, de estar, né, participando disso. E em Uberaba você já pensa em ensinar também? Essa técnica do grafite? Eu já tentei algumas vezes, tive um pouquinho assim de dificuldade pela questão do estranhamento que algumas pessoas têm com o spray, que é uma ferramenta que gera um certo medo, né, e tal, pela dificuldade. Já tentei com pincel. Qual a dificuldade? De manuseio? Exatamente, porque o spray, né, e nessa época que eu estava dando aula de grafite, eu pintava só com spray. Ele é uma ferramenta que não foi feita para o desenho, então até isso foi uma coisa que me motivou no começo, conseguir pintar com uma ferramenta difícil, né, que foi adaptada para isso pelos grafiteiros. E também pela questão de espaço, né, eu acho que o grafite em si, né, assim, é interessante que o aluno tenha um contato ali com a rua para fazer uma aula prática, né, de alguma forma. E na época eu não consegui criar esse tipo de atividade na rua mesmo, né? Assim, por falta de tempo e tal, de planejamento, mas tenho vontade, com certeza, tenho vontade demais de trazer. Então, para encerrar, esse faz parte de um projeto seu que é do ensino. Sim. E outros projetos? Então, eu quero tirar um tempo, né, para ficar em casa e produzir telas, porque quero fazer uma exposição também, né, falando sobre os mesmos assuntos recorrentes, né. Eu acho que eu estou numa fase assim que eu quero trazer mais elementos e conseguir me comunicar com o público de uma maneira mais implícita, né, sem precisar trazer uma pessoa determinada através de elementos assim que a gente tem na memória, né, nós que somos mineiros e tal, me comunicar cada vez mais com isso, né, com Minas Gerais mesmo. E meu próximo projeto são telas. Quero fazer colaborações também, assim como fiz com o Lucas em Murais. Quero trazer outros artistas daqui que eu admiro para fazer participações em telas também, né? Por que não? Acho que é isso. Eu encerro a entrevista aqui com Guilherme Rosa, que é artista plástico, muralista, grafiteiro, arquiteto. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu, Guilherme? Muito obrigado, Evacira. Agradeço demais o convite e a oportunidade de falar um pouco assim sobre o nosso universo, né? Muito obrigado. Você continua aqui com a nossa programação na TV Câmara e esse programa com Guilherme Rosa você também acompanha no meu canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.